Pois bem, este material que foi desagregado e diluído pela água da chuva, ele vai ser depositado normalmente no fundo dos leitos dos rios. Quando isso acontece, o rio vai perdendo profundidade. O rio vai perder profundidade. Qual é o problema do rio perder profundidade? Aí vamos relacionar alguns problemas ligados à perda de profundidade dos rios. Primeiro eu vou ter o assoreamento, que é essa perda de profundidade. O rio vai perder muito da sua profundidade. Qual é o problema disso? Que os raios solares que penetravam até este ponto aqui vão penetrar menos. Então essa água ela vai ficar mais quente. Essa água ficando mais quente, ela vai alterar toda a qualidade dela. Por quê? Porque a água quente ela vai ter menos oxigênio. Provavelmente terem uma perda, então, de vidas aquáticas, de plantas e animais. Essa água ela já começa mais quente. A deposição de materiais no fundo vai provocar a decomposição, o apodrecimento. E essa decomposição, decomposição da matéria orgânica aqui no fundo do rio, liberando mais sais, que vai fazer com que surjam algas que consomem esses nutrientes liberados da decomposição. Essa decomposição vai fazer com que haja perda de oxigênio na água. Essa perda de oxigênio na água causada pela decomposição dos materiais orgânicos também vai aumentar a quantidade de sais minerais presentes na água. Esse aumento de sais minerais presentes na água se chama eutrofização. Por quê? Os níveis de elementos minerais na água que vão ser consumidos por essas novas águas, por essas plantas aquáticas que estão aqui na superfície, ou seja, plantas que se adaptam bem a águas sem qualidade, águas de pouco movimento, provoca isso aqui, eutrofização. E a eutrofização tem um problema, porque essas plantas aquáticas elas vão consumir esses nutrientes, mas quando elas morrerem, elas vão devolver esses nutrientes para o rio. Então essa água aqui ela vai ficar praticamente imprópria para consumo. Então esse rio aqui pode-se dizer que é um rio em vias de morrer. Olha só, o rio perdeu profundidade, aumentou a temperatura, perdeu oxigênio e está eutrofizando. E tem um outro problema maior, ele vai perder a velocidade. Gente, a velocidade da água do rio é importante para manter a temperatura, porque essa água corrente normalmente ela é mais fria, sendo mais lenta ela vai aquecer mais. E tem um outro problema, os peixes quando chega a época de reprodução, o macho ele tem que lutar contra a correnteza. É uma seleção natural da espécie. Quando chega o período que a gente chama de piracema, os rios eles vão nadando para a cabeceira do rio, lá onde estão as fêmeas. Porque as fêmeas colocam os ovos nos locais mais altos e os peixes machos eles têm que subir para ir fertilizar esses ovos lá na parte mais alta do rio, para depois descer o rio de novo. E o que acontece com os rios perdendo velocidade? Muitos peixes, normalmente os mais fracos ou até doentes, vão conseguir chegar lá em cima e fertilizar esses ovos. Qual é a consequência? Que você vai ter uma alteração no padrão da espécie. Você pode ter espécies menores, espécies mais suscetíveis a doenças, espécies menos resistentes à alteração ou até a extinção de espécies de peixes, dependendo da situação. Observem que degradar uma área não é simplesmente só tirar a vegetação e deixar ela ali. A gente tem que lembrar que uma coisa vem ligada à outra. Observem, começando pela chuva, a destruição do solo. A destruição do solo provocando a erosão, vossorocamento. Do vossorocamento eu tenho a deposição de materiais no fundo dos rios. Esse material depositado no fundo dos rios diminui a profundidade, aumenta a temperatura da água, causa perda de oxigênio, eutrofiza, porque eu vou ter muita matéria orgânica nesse rio em decomposição, e tenho a perda da velocidade. E para piorar para nós humanos, eu também vou ter a variação na temperatura.
Enquanto aqui eu tinha uma temperatura mais equilibrada, aqui eu vou ter o que a gente chama de